Olá, bem-vindo à Academia Hopper. Hoje nós vamos aprender a fazer uma calculadora de ingredientes. E para isso nós vamos precisar aprender sobre números fracionais, arredondamento, funções, comentários de código e refactoring. Tudo isso usando Python. Então, imagina que você está em casa fazendo uma receita, todos os valores são expressos em gramas. E você não tem uma balança, né, para pesar os ingredientes. E você só tem os medidores de xícara. Como é que você faz para calcular? Por que a gente não faz, então, uma calculadora que converte gramas em xícaras? Porque assim você consegue fazer a sua receita tranquilamente. Eu pensei nesse exemplo porque acontece isso comigo toda vez. Eu nunca tenho a balança e eu sempre esqueço de comprar a balança e aí eu tenho que ficar fazendo esses cálculos na mão. Então, a gente vai usar como base esses três valores aqui para arroz, açúcar e farinha, tá? A princípio, nossa calculadora vai calcular só para esses três tipos de alimento. Então, imagina que você quer calcular quantas xícaras são 250 gramas de arroz. Então, 250 gramas de arroz, para fazer o cálculo em xícaras, você divide por 118 e o resultado é 2,11. Então, já dá para perceber que a gente vai precisar trabalhar com números fracionários nessa calculadora. E é por isso que a gente precisa aprender sobre um novo tipo de variável, que é o tipo float. Float significa floating point e, em português, ponto flutuante. Eu não quero confundir demais a cabeça de vocês, mas o que isso significa é a maneira como o computador armazena esse tipo de variável. Então, a gente chama de ponto flutuante. Para a gente dar uma relembrada, ó, inteiros são integers, também são conhecidos como int, que são números inteiros. Float são os números fracionários. Então, vamos começar a fazer a nossa calculadora. Eu vou voltar aqui para o REPL. Eu já fiz aqui aquela primeira parte que eu sempre uso. Se você não sabe o que significa essa parte do código, dá uma olhada aqui no vídeo que eu vou deixar para vocês, no link que a gente já explicou sobre essa parte aqui. O que a gente vai precisar é saber qual é o ingrediente que a pessoa quer calcular e a quantidade em gramas que ela tem, que a gente vai transformar em xícaras. Vamos fazer aqui, ó, um if para poder... Vamos tentar pensar primeiro no açúcar, que é uma coisa interessante aqui. Eu acabei colocando sem o C cedilha, tá? Mas é mais para poder facilitar a escrita. Funcionaria também com cedilha. Quantas xícaras tem em 100 gramas de açúcar, né? Então, a quantidade vai ser as gramas. E a gente vai dividir ela por... Ó, a gente tinha aqui nossa cola. O açúcar são 220. E a gente vai imprimir as xícaras. Vamos ver o que vai acontecer? A gente tem que lembrar de transformar isso daqui em inteiro, né? A gente viu isso na outra aula também. Então, se eu colocar açúcar e arroz. Opa, 200. Resultado, 0,9. Beleza, então a gente pode fazer um código igual aqui para o arroz e a farinha. 118 e 120, tá? Então, vamos escolher agora só para testar. Vamos escolher de novo, então. Agora vamos colocar farinha. Eu quero saber quanto são 300 gramas de farinha. Em xícaras, 2,5. E se eu colocar um número um pouquinho diferente aqui? Vamos testar novamente. Arroz, agora eu vou testar com arroz. E vou colocar 250. 2,11. Veja esse número, ele é um número muito grande, né? Ele tem muito mais casas depois da vírgula do que nos interessa. Aqui a gente vai começar a pensar na questão do arredondamento. Como a gente faz para poder o Python mostrar pra gente só uma casa depois da vírgula, duas ou quantas a gente quiser? Aí a gente usa uma outra função chamada round. A função round, ela recebe dois parâmetros. Até agora, a gente só tinha aprendido funções com um parâmetro só. E dessa vez, a gente vai precisar de dois parâmetros, que é o quê? Então, um é o número que a gente quer arredondar. Eu vou copiar esse número aqui só pra gente... O segundo parâmetro é a quantidade de casas depois da vírgula que a gente quer que ele arredonde. Então, se a gente fizer esse print aqui logo no começo, a gente vai ver, ó, que o número original é 1118, né? Ó, eu imprimi aqui, ó, 1119. Por que 9? Porque depois do 8 vem o número 6. Então, a partir do 5, ele arredonda para cima. Então, ficou 9. Se a gente colocar 5 aqui, vamos ver como que ele fica.
ó, ele fica 9 também. Mas se a gente colocar 4, ele vai dar 118. As mesmas regras de arredondamento que a gente usa na matemática básica. Para o nosso caso aqui, eu entendo que arredondar com uma casa depois da vírgula é o suficiente, até mesmo porque você vai ter as medidores de xícara, você não vai ter nada muito preciso, você não vai conseguir calcular 2,1184 na sua xícara, né? Acho que se a gente imprimir para o usuário 2,1 apenas, já está bastante aceitável. Então a gente faz como, né? A gente coloca aqui xícaras, recebe round de xícaras, vírgula 1. Vou apagar essa parte. O que a gente está fazendo aqui? Lembra que a gente tinha comentado que as variáveis podem mudar de valor durante a execução do programa? Então, eu acabei de fazer uso dessa funcionalidade. Por quê? Porque o primeiro cálculo da quantidade de xícaras foi feito aqui, e aí eu estou pegando esse número, passando para a função round e guardando de novo na minha mesma variável e imprimindo a variável xícara. O que está acontecendo aqui? Lembrando da metáfora do guarda-volumes, a gente simplesmente trocou o que a gente estava guardando dentro da variável por um valor novo. Então, é bastante comum a gente fazer esse tipo de coisa. Deixa eu copiar esse código no restante aqui das funções e agora vamos testar de novo. Então, a gente queria testar o arroz, né, com 250 gramas. Pronto, agora ele retornou 2,1. Vamos testar, vocês querem testar mais um? Vamos testar o açúcar. Eu vou colocar 300 gramas de açúcar, 1,4 xícaras. Mas se você olhar esse código, tem uma coisa que está me incomodando um pouco, que é o fato de que a gente tem esse trecho de código aqui muito repetido. E esse código a gente poderia reutilizar ele. Então, eu queria explicar para vocês como é que a gente cria funções nossas, porque a gente tem usado até agora funções do Python, que é o round, o int, o input, o print. Mas e se a gente quiser criar uma função nossa e reutilizar? A gente pode também. Então, como é que a gente define uma função nossa? Eu vou colocar aqui em cima, a gente usa a palavra def, que é de definir, o nome da função. Aí ela pode receber vários argumentos, né, que a gente chama de parâmetros. Parâmetro 1, parâmetro 2, 2 pontos, como é o padrão do Python. E aqui vai o corpo da função. Então, se a gente for fazer uma função que faz o cálculo do açúcar, como é que ficaria? Calcular açúcar. Aí, o que ele precisa receber? A quantidade de gramas, né? As gramas. Ele vai receber, ele vai devolver a quantidade de xícaras, que vai ser a quantidade de gramas dividido por 220. E aí, ele vai fazer esse mesmo arredondamento, só que ao invés de imprimir, uma coisa legal que a gente vai fazer aqui é retornar um valor, return. O que isso significa? É igual a função round, ela faz um cálculo para você e devolve o valor para você. Então, a gente está calculando a quantidade de xícaras aqui e vai retornar o valor dessa variável para quem está chamando essa função. Eu vou usar essa função aqui, que acho que vai ficar mais claro. Então, ao invés da gente usar todo esse código aqui, a gente faz assim, ó, calcular açúcar, passando a quantidade. Então, a função vai ser chamada, vai passar o valor da variável quantidade aqui, esse valor vai ser passado para cá, ele vai ser chamado de gramas para essa função, não precisa ser o mesmo nome, atentem para isso. Aqui é a variável que eu estou usando, aqui é o nome da variável, que a gente chama de parâmetro, dentro dessa função. Então, ele passa a quantidade, se a gente passar a quantidade de 200, esse valor 200 vai vir parar aqui neste parâmetro e aí a gente vai fazer o cálculo, vai fazer o arredondamento e vai retornar o valor do resultado final. Esse valor vai ser devolvido aqui para essa função e ela vai guardar na variável xícara. Essa variável não precisa chamar xícara, ela pode chamar outra coisa, tá? Ela pode chamar x, por exemplo. É só para vocês entenderem que o nome das variáveis não precisa ser o mesmo. Então, vamos testar com açúcar para ver como ficou. 250. Ai, deu um probleminha, porque aqui ele está esperando um valor inteiro. Eu tinha me esquecido disso quando eu reescrevi a função. É só ajustar, né? A gente aprendeu isso naquele outro vídeo que eu passei para vocês. 250, pronto, agora funcionou. 1.1. Então, se a gente fizer, a gente pode criar quantas funções a gente quer. Se a gente fizer uma função para cada um dos cálculos, eu vou copiar aqui e vou reeditar. Então, a gente tem do açúcar, o da
farinha, que vai ser 120. E a gente tem o arroz, que a quantidade é... o arroz é 118 e a farinha é 120. Vamos só colocar a farinha mais para baixo para ficar na mesma ordem, para não me confundir. Então, a gente criou as três funções aqui. Percebem que é exatamente igual ao if e o else. O que está dentro da função, o corpo da função, é o que tem esse recuo aqui. Nessa linha aqui já, você está fora da função, tá? Então, vamos mudar aqui todo o nosso código para usar as funções novas que a gente fez. Calcular arroz, a gente vai passar o inteiro da quantidade e vai imprimir o x. E aqui o x vai ser igual a calcular farinha não preciso mais dessa linha. O nosso código aqui ficou bem mais limpo, percebe? Porque a gente não precisa necessariamente saber como é o cálculo do açúcar na hora que a gente está lendo essa linha. Toda essa parte aqui, ó, da calculadora ficou muito mais simples de ler. Porém, se a gente olhar aqui para cima, a gente percebe que ainda a gente tem bastante funções. Então, o que eu queria fazer agora? Eu queria conversar com vocês sobre um outro conceito que é muito usado, que é o refactoring, ou também chamado de refatoração em português. Significa você refazer uma parte do código tentando melhorar a legibilidade, né, ou fazendo alguma correção realmente. No caso, a gente tem uma repetição de código aqui, que é desnecessária, porque a gente tem três funções exatamente iguais, só que a única coisa que muda são esses números aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai refatorar para que essas três funções virem uma só. E aí, a gente fica com um código menor ainda e mais simples de ser entendido. E como é que a gente faz isso? Vamos, então, apagar essas duas funções que a gente não vai usar mais. E aí, a gente vai renomear essa função para calcular xícaras, porque ela vai passar a ser genérica agora. E ao invés da gente usar a palavra gramas aqui, eu prefiro usar a palavra quantidade, porque o segundo parâmetro vai ser gramas por xícara. Então, a gramas por xícara vai substituir esse valor aqui que antes era fixo e agora vai passar a ser um parâmetro da função. Então, a gente coloca ele aqui e a quantidade vem aqui no começo do cálculo. E com isso, o que a gente vai precisar mudar aqui? A gente vai precisar, ao invés de chamar a função calcular açúcar, a gente vai passar agora a chamar a função calcular xícaras, passando a quantidade e os valores. Os valores eu perdi aqui, deixa eu voltar. O açúcar é 220, o arroz é 118. Opa! E a farinha é 120. E aqui, ao invés de ser calcular arroz, vai ser calcular xícaras e aqui também. E com isso, nosso código ficou muito menor. Veja, a gente só tem uma função aqui em cima e as três condições diferentes que chamam a mesma função, só passando os valores diferentes para cada uma delas. Opa, aqui tem um trecho errado, vamos colocar o x aqui. Vamos fazer um teste, só para garantir que está tudo funcionando. Vamos testar com açúcar. 350. 1.6. Legal. E aí, um último conteúdo que eu queria passar para vocês é o seguinte. Existe uma maneira no Python de fazer um comentário no código, que é o seguinte. Se você colocar a cerquilha na frente, ele vira um comentário. Então, você pode colocar algumas informações no seu código que não são interpretadas pelo Python. Então, por exemplo, se eu escrever assim, ó, função para calcular a quantidade de xícaras baseado na quantidade de gramas.
Então, isso daqui é um lembrete, né, para o programador, para entender o que é que essa função faz. A gente pode até fazer uma segunda linha aqui e colocar assim, a gente descreveu o que faz o primeiro parâmetro, quantidade, né? Quantidade de gramas a serem convertidas. E depois a gente pode criar uma outra linha aqui. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para a gente poder ter mais linhas aqui, mais fácil. E depois gramas por xícara significa quantas gramas cabem em uma xícara. Veja que nesse momento aqui a gente pode colocar inclusive acento. Por quê? Porque esse texto aqui não vai ser interpretado pelo Python. Ele é apenas para o programador conseguir deixar algumas documentações sobre aquele código, porque daqui a 3 meses você volta nesse código e lê a função, talvez não seja tão fácil de lembrar o que você estava querendo fazer com ela. Então, essa é uma maneira de documentar o seu código, tá? Isso é muito, muito usado, só que a gente usa para documentar alguns pontos importantes, de repente alguma regra que a gente não quer esquecer, tá certo? Então, eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like no vídeo, assine o nosso canal para receber todos os novos conteúdos e esperem até a próxima. Obrigada, tchau!